hoje a aula é de ciências. Essas são as páginas que nós vamos estudar hoje. Good afternoon. Então, hoje é ciências. Vamos lá, já abrir o livro na página. O que fala nesse capítulo aqui, que é o capítulo 5, dia e noite, que vocês também já conhecem bem. Aqui vai destacar algumas diferenças que acontecem. Nessa página aqui tem 4 divisões, tá vendo? Então já começa primeiro aqui. É logo cedo, vai mais ou menos até o meio-dia, que o sol tá bem lá em cima. Então a gente olha tudo com detalhes na foto, tá vendo? Tá bem claro, o dia fica claro. Aí já vem a tarde, número 2 já é a tarde aqui, tá vendo? Tardezinho aí, ó. Já começa o sol querendo dormir e já vai escurecendo um pouquinho de nada. Aí já vem mais tarde, lá para quando começa a ficar de noite. Vem o entardecer aqui, final do entardecer, tá vendo? Como já muda a foto. E número 4 já é noite, com as luzes acesas. Aí já tem que acender as luzes, acender o farol do carro, porque já é noite. Então, o que está falando aqui no amarelo? Você já deve ter notado que ao longo do dia podemos observar diferentes componentes no céu. Além disso, devem ter percebido que a luminosidade dos ambientes muda, influenciando as atividades que os seres vivos realizam. Com certeza. A gente de manhã acha que faz melhor alguma coisa, à tarde outra, à noite outra, certo? Alternativa A. A faixa 1 mostra o local durante o período do dia ou da noite. Essa é a faixa 1, certo? Dia ou noite. B. E a faixa 4? Dia ou noite? O que você observou na imagem de cada faixa para responder às questões A e B? Por que você achou que a figura número 1 aqui, ó, é dia e a figura número 4 é noite? Por quê? O que você observou? Está bem mais escuro na noite, as luzes já acenderam, e na figura 1 já você não vê luz acesa, é tudo bem claro, dá para ver bem. A gente vê as cores bem quando está o sol lá em cima, que é de manhã, a gente vê o verde, a gente vê os detalhes. Conforme vai escurecendo, a gente já não vê a árvore tão verde, os detalhes pequenos, e assim vai mudando, tá vendo? Certo? Então vamos continuar. Agora a página 136, que vai falar do período do dia e do período da noite, certo? Então tem um período que chama dia e um período que chama noite. E aqui tem uma história em quadrinho que é para a gente interpretar essa historinha. Então vamos ver? Quem é que escreveu isso aqui? Quem é o autor? O Maurício de Souza, da Turma da Mônica. O título é Uma Noite Muito Longa. E quem está participando? O Chico Bento. O Chico Bento foi dormir lá, na caminha dele, todo sossegado. O Chico Bento mora no campo. Aí ele achou que estava sol. Ele pensou que estava sol, já levantou, saiu correndo para poder brincar, né? Quando ele olhou pela janela, ele viu que era noite ainda, olha lá, a lua e as estrelas. Então, o que ele fez? Voltou para a cama e pegou no sono e está dormindo, ó, dormindo. Essa é a historinha.
que é para você saber o que aconteceu. Você entendeu por quê? Por que que ele achou que era de dia? Que ele achou que estava sol, ao pensamento dele aqui. Por que que ele viu que era noite? Porque na janela ainda estava mostrando a lua e as estrelas, certo? Na outra página, começa assim: cada dia apresenta um período do dia e um período da noite. No período do dia, a luz solar, o que é luz solar? É a luz do sol, atinge os ambientes ao ar livre. Lá fora, se você sai, você já sente o sol na pele, não é isso? Quando tá sol. Dentro de casa não pega, mas fora de casa você sente o sol. No período da noite, o sol se põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Então, tem a hora que o sol nasce e a hora que o sol se põe, que a gente fala poente. Depois vocês vão ver isso também. Podemos identificar se é dia ou noite olhando para o céu? Então, está mandando a gente olhar aqui essas duas figuras. Você vai desenhar o sol no quadro que mostra que é de dia. Qual quadro mostra que é de dia? Então, você vai desenhar o solzinho. Certo? O que geralmente observamos no céu durante o dia e o que observamos durante a noite, você também vai desenhar aqui, nesse quadrinho aqui, certo? Agora aqui, o que nós vamos observar? Numa folha, na folha 138, é dia, e na folha 139 é noite. Mas é a mesma imagem, certo? Mesma figura. O que nós vamos observar? A diferença. Olha quando é de dia, certo? O sol está batendo em todos os ambientes ali, a gente enxerga tudo direitinho. E o movimento também é diferente? E ó. Tem criança indo para a escola, o mercado está aberto, a loja de roupas, a farmácia está aberta, tá vendo? Ó, o menininho passeando com o cachorrinho, borboleta, o senhor passeando. Então, está movimentado e dá para a gente ver bem tudo que tem aqui, ó. Nesse primeiro aqui. Deixa eu colocar de novo o laser aqui para vocês. Tá vendo aqui o menininho? E o que dá para a gente observar? Olha aqui, dá para ver que a janelinha é azul, certo? Aqui dá para ver tudo roxinho, bonitinho. A gente vê os detalhes, cores e detalhes. Os pássaros no céu. Agora, olha o sol aqui pegando diretamente. Vamos passar para a noite. O que acontece durante a noite? Já fica tudo escuro. As lojas estão fechadas, certo? Poucas pessoas na rua. A gente já pode observar que tem luzes acesas, ó. Ali a gente via a janelinha azulzinha, aqui a gente enxerga uma luz amarela. Só um trabalhador da noite, não se vê mais as aves. Aqui tem morcego, tem coruja, que são as aves da noite. Do outro lado são os pássaros, as aves do dia. Certo? A farmácia aqui está fechada, apesar de estar escrito que ela funciona dia e noite. E a pizzaria que estava fechada, agora está aberta. A escola estava aberta, agora está fechada. Então, além das luzes mudarem, dos coloridos mudarem, também o ambiente muda. Porque tem coisas que se fazem durante o dia, mas não se faz durante a noite. Tem coisas que são feitas à noite e não são feitas durante o dia. Você vai pegar o teu lápis e riscar duas diferenças que você observou no ambiente do dia e no ambiente da noite. Então,
Você olha lá no dia, aí olha na noite. Qual é a diferença? Você vai fazer um risco. Duas coisas você vai fazer o risco, tá? Olha aqui, ó, Sol, Lua. Que mais acha a diferença e faz um risco. Vamos? Página 140. Vamos lá. A fotografia a seguir são do mesmo local em diferentes períodos de um dia. Assinale o quadro da imagem que conseguimos enxergar o ambiente com mais detalhes. Ó, as duas fotos acontecem de dia. Só que um é bem mais cedo que o outro. E qual que você consegue enxergar melhor o que tem na figura? Na A, se for na A, você vai fazer o X aqui. Se for na B, você vai fazer o X aqui. Certo? Então, observe, o que a gente vê melhor? Que tem uma casa aqui, porque na outra eu só estou vendo lâmpadas acesas aqui. Certo? Então, vamos lá. Fez o X na A ou na B? Qual que enxerga mais? Faz o X. Agora aqui está pedindo para a gente juntar as letras. Tem aqui duas fileiras de letras em quadradinhos coloridos diferentes. E deu uma dica aqui, que nós vamos ter que descobrir o que está escrito. Que esse objeto em geral é utilizado para iluminar os ambientes à noite. Vamos descobrir? Nós vamos ter que só copiar as letras que estão nos quadrados azuis. Está prestando atenção nos quadradinhos azuis? Então, vamos lá. Qual é o primeiro aqui? Nós vamos colocar aqui embaixo o L. Depois do L vem o A e tem um acento. O outro aqui, qual que vem depois? M. Os azuis de cima acabaram, vamos os de baixo. Primeiro aqui, P. Vamos colocar o P. O outro, o A. Vamos colocar o A. O D e o A. O que está escrito? Lâmpada. Lâmpada é o que a gente usa durante a noite, certo? A gente liga a lâmpada para poder enxergar bem melhor, que à noite não dá para enxergar. Vamos no de baixo agora. Qual a primeira palavrinha? Letrinha E. Primeira letra E, vamos colocar aqui. Segunda, L. Próxima, E. Tem acento no E. Olha lá, E. Depois vem o T. Embaixo agora, R. I. O C e o A. O que está escrito? Elétrica. Lâmpada elétrica. A lâmpada, a gente tem que, quando pega o plug da lâmpada e mexe, aciona eletricidade. Tem fio lá dentro. Por isso que é elétrica. Certo? E essa lâmpada chama lâmpada elétrica. Hoje em dia é LED. Na próxima página aqui, nós já vamos ver o quê? O sol nascente e o sol poente. Vocês estão vendo esse morro aqui? Quando você olha assim longe, a gente chama de horizonte. Você olha para sua frente, lá longe, horizonte. Geralmente a gente vê o quê? Montanhas. A gente chama de horizonte. Então, quando o sol está nascendo, no primeiro quadro aqui, ó, ele vai saindo atrás da montanha. Parece que ele estava atrás e ele vai saindo atrás da montanha.
Então já é de manhã, começa o dia a ficar claro. Aí depois ele vai subindo, subindo até chegar bem lá no meio-dia, 1 hora, ele está lá em cima. É a hora que ele está mais quente, que é perigoso ficar no sol. Então ele já está lá em cima. A partir daqui, ele começa novamente a descer, lá no céu, no horizonte. Desce, desce, desce e começa a sumir atrás do horizonte. Ele vai descendo. Então já está aqui no fim da tarde. Esse aqui é a nascente, certo? Sol nascente. O de baixo. Olha lá, o sol continuou descendo. E quem que apareceu? A lua. O sol some e aparece a lua. E depois ele já começa de novo a nascer. Então, esse aqui de baixo é o sol se pondo, é poente. O de cima, nascente. E horizonte é quando você olha assim, bem longe assim. Se você olhar de manhã, você não vai olhar o sol lá em cima. Você vai olhar o sol lá no seu horizonte, assim, olhando para frente, assim. Ainda não está lá em cima. Quando ele está bem na cabeça da gente, já está na hora de ele começar o quê? A ir embora. Então ele vai voltando e vai se pôr de novo atrás do horizonte, vai se esconder, certo? Nascer do sol, nascente. Pôr do sol, poente. Então vamos lá. 1. Pinte de azul a moldura da cena que representa o período da noite. Qual que representa o período da noite? Qual que tem a lua? Então, moldura é isso aqui que tem em volta aqui, ó, que tá branquinho. Então, você vai pintar de azul. E de amarelo, a moldura que representa o período do dia. Pintando. Pronto? Agora tem aqui o que mais que é para a gente fazer, observando aí as figuras. O período do, e tem um lugar aqui para a gente preencher, se inicia quando o sol aparece no horizonte e termina quando ele se põe. Que período é esse? Nós vamos escrever aqui, dia, certo? Olha lá, ó, dia. Quando o sol aparece até a hora que ele vai embora. E aqui embaixo, o período da noite, certo? O período da noite se inicia quando o sol se põe e depois até ele voltar a aparecer, certo? No horizonte. Certo? Copiaram aqui, ó, dia e noite. Próxima página. Horas. Dia é feito do quê? A gente fala um dia inteiro. Quando a gente fala um dia inteiro, a gente fala o dia e a noite junto. E são 2 períodos, dia e noite. E sabe quantas horas tem o dia junto com a noite? 24 horas. Certo? Durante o dia, claro, a gente chama manhã e tarde. E a noite é noite. E como que a gente pode medir esse tempo? Olhando as horas. O relógio mede o tempo. Certo? É medida também, medida de tempo. Então, que horas são? Você vai olhando no relógio e saber que horas são. Se já está de tarde, de manhã ou de noite. Sempre que alguém pergunta que horas são, onde que vai olhar? No relógio. E dá para a gente saber. Se não tivesse hora, como é que você ia saber a hora que você tem que ir para a escola? Então, olhando no relógio, de ver, nossa,
1 hora, já tem que sair para o colégio. Meio-dia, tá na hora de almoçar. 10 horas, já vou dormir, certo? Então, são as horas. Aqui tá pedindo para você colocar 10 horas da manhã. Então, nós vamos fazer junto, que é lógico que você ainda não consegue ainda ver horas corretamente, a não ser que for os digitais. Porque esse relógio de ponteiro aqui quase não se vê mais hoje em dia. Mas para que serve o ponteiro? O grandão, certo? Geralmente marca os minutos e o pequeno marca a hora. Então, quando for 10 horas, não é nem 10:10, nem 10:05, sempre o primeiro ponteiro vai estar no 12, certo? A gente chama de hora cheia, 12. Então, você vai pôr um ponteiro aqui no 12, ó. E o outro ponteiro, onde você vai pôr? São 10 horas da manhã, vai pôr às 10 horas da manhã. Certo? São 2 ponteiros. Um vai contando os minutos, o outro a hora. Aqui, ó, 10 horas. Se fosse 10:10, quem anda não é aqui. Enquanto for 10 horas, esse ponteiro vai ficar sempre nesse lugar aqui do 10, tá vendo? Deixa eu colocar para vocês aqui. Ó. Se for 10:30, esse aqui que vai andar, esse. Ele vai andando, marcando as horas aqui. Certo? Então, esse aqui é um relógio de ponteiros. Cidadania no dia a dia. Cidadania significa também a gente economizar energia elétrica. Não deixar a luz acesa, não deixar a televisão ligada. Procurar economizar também a energia elétrica, porque a conta fica também bem cara. A luz solar e os ambientes. Camila gosta de ler livros. Veja onde ela costuma fazer suas leituras. Então, ela gosta de ler. Então, se ela lê de dia, ela gosta de ler de dia, de tarde, de noite. Então, o que ela faz de dia aqui, ó? Durante o dia, Camila prefere ler ao ar livre, sentada na sombra de uma árvore. Legal, né? Ela tem quintal, tem árvore. Mas a gente pode ir para o quintal, sentar um pouquinho, ou ir na varanda, ou ficar perto de uma janela e ler o livro. Quando anoitece, Camila utiliza a luz da luminária do seu quarto para ler, tá vendo? Ela tem uma luminária só para ela ler. E ao dormir, a Camila desliga a luminária. Certo? E é isso que a gente faz mesmo. Se você for ler, for escrever, fazer lição, durante o dia você não precisa acender a luz. Mas à noite sim. E tem que aprender sempre a aproveitar o máximo que der a luz solar. O sol também faz bem para a nossa saúde. Faz bem para o nosso corpo. E nós devemos sempre economizar luz elétrica. Antes de terminar a aula hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Coronavírus. Por quê? Porque parece que vão voltar às aulas, certo? Então, nós vamos ter que aprender aos poucos o que nós devemos fazer, qual atitudes que nós devemos tomar para a volta às aulas. Porque não é para você pensar que quando você voltar para a escola vai ser tudo como era antes. O vírus continua, então nós vamos ter que continuar tomando os cuidados necessários. Você não vai poder chegar na escola e abraçar a professora daquele jeito gostoso que vocês fazem. Nem abraçar o coleguinha. Não vai poder chegar perto dele. Vai ter que manter uma distância, certo? E nós vamos conversar sobre tudo isso durante alguns dias. Chama retomada. Volta às aulas. Vai ter reunião com os pais também. E nós vamos aprender tudo que nós temos que aprender. Agora, logo em seguida, você vai ver um videozinho já. Você precisa entender o que é o coronavírus direitinho,
para você saber se prevenir, saber se cuidar, tá certo? Por hoje é só, a aula é mais suave, né? Ontem foi mais forte, mas continue sempre dentro de casa, stay home. Até amanhã. Corona, o vírus, uma história de Maria Jesus Souza Juca, ilustração de Maria Guerreiro. Essa história é sobre um vírus que, como todos os outros vírus, é muito pequenino e por isso ninguém consegue ver a olho nu, nem mesmo com uma lupa. O nome dele é coronavírus. Ele tem esse nome porque, olhando pelo microscópio, parece uma coroa. Ele apareceu na China em dezembro de 2019 e ficou famoso de um dia para o outro. Em toda parte começaram a falar dele, na TV, no rádio, nos jornais e na internet. Agora todo mundo já o conhece. O coronavírus está se espalhando muito rápido por outros países e deixando bastante pessoas doentes. O nome da doença é Covid-19. Quem pega essa doença fica bem cansado, com febre, tosse bastante e acha muito difícil respirar. E se a pessoa ficar ainda pior, ela pode estar também com outra doença chamada pneumonia. Daí talvez ela tenha que ir para o hospital e ficar internado para os médicos e enfermeiras cuidarem bem dela até ela sarar. Por isso é que os adultos, médicos, enfermeiros, os pais, os professores e os governantes do mundo todo estão preocupados. Mas os cientistas de muitos países não param de trabalhar para descobrirem mais sobre como é que o coronavírus pega nas pessoas e deixa elas doentes. Então, os cientistas olharam nos seus microscópios e descobriram que o coronavírus consegue passar de uma pessoa para outra dentro das gotículas respiratórias, que a gente, joga para fora do corpo quando tossimos, espirramos e até quando falamos muito pertinho de outra pessoa. Eles descobriram também que a gente pode pegar o coronavírus quando tocamos objetos infectados com ele, porque esse vírus fica vivo durante um montão de tempo. Mas os cientistas continuam trabalhando noite e dia para descobrir uma vacina para que as pessoas não fiquem mais doentes com o coronavírus. Bom, enquanto isso, a gente precisa se cuidar para não pegar essa e outras doenças. Quer saber como? Assim, sempre que você estiver com vontade de tossir ou espirrar, use um lenço ou o cotovelo para cobrir a boca e o nariz. Depois, é só jogar o lenço fora e lavar as mãos. Por falar em lavar as mãos, você precisa fazer isso mais vezes durante o dia e tem que lavar direitinho, hein? Principalmente quando você mexer em coisas que muitas outras pessoas mexem também. E tente não colocar as mãos na boca, nos olhos ou no nariz. Se todos tomarem esses cuidados, corremos menos risco de dar carona para o coronavírus e podemos continuar com a nossa vida normal. Mas se nós não tomarmos esses cuidados, podemos ficar doentes com o Covid-19 e então temos que ficar alguns dias em casa, com saudades da escola e dos amigos. Se você ou alguém da sua família tiver algum desses sintomas, é preciso entrar em contato telefônico com o hospital ou o posto de saúde da sua cidade. Mas se você precisar ir em algum desses lugares, use máscara para se proteger e proteger outras pessoas. Mas atenção, não é uma máscara de carnaval, é uma máscara de proteção. Mas se bem que pode ser até divertido usar. Se todos tiverem esses cuidados, será mais difícil pegarmos coronavírus. Agora que você já sabe, não se esqueça, se proteja bem. Os vírus não são boas companhias para ninguém.